pessoal, vamos retomar aqui nosso curso de processo penal, falar um pouco mais sobre o inquérito policial, que é nosso terceiro tópico. Então, conceito de inquérito policial. O inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária, cuja finalidade é angariar elementos de prova. E aí, quando a gente fala de prova, a gente divide em prova da materialidade e indícios da autoria, para que o legitimado, o ofendido ou MP, possa juizar assim a ação penal. Então, a gente dividiu a prova em dois momentos, como prova de materialidade e indícios de autoria. A materialidade, ela é de fato se o crime ele existiu, se o crime ele é tipificado e se o crime e se não tem alguma excludente de materialidade, que é alguma das excludentes do crime. E os indícios de autoria, que é essencial para que nós possamos dar prosseguimento à ação penal. Sem um autor, também não temos um crime. Então, muitas vezes acontece de o autor conseguir se disfarçar, se mascarar de alguma maneira e não conseguir ser identificado. Então, para que nós possamos ter algum acusado, um réu, futuramente, essa pessoa, o autor do crime, ela tem que ser devidamente identificada. Assim como todos os elementos de crime, quanto a hora, local, fato, tudo que a gente possa utilizar como informação para dar prosseguimento à ação penal. Então vamos lá. Qual é a natureza do inquérito policial? A natureza do inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual, ou seja, ele acontece antes do processo. E não confundamos, ele não é o processo judicial. Ele é, sim, anexado dentro do processo judicial, mas ele em si não é processo judicial ainda. Então vamos lá. Quais são as características principais do inquérito policial e que a gente tem que ter o foco de entender, decorar também e sempre lembrar, porque são as características do inquérito policial que são cobradas no concurso. Então vamos lá. A gente fala de como característica. Ele tem caráter administrativo, ou seja, o inquérito policial, por ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial, possui nítido caráter administrativo. Então a gente está falando de um poder administrativo. Então a gente retoma o nosso aprendizado lá dos tipos de poderes lá do direito administrativo. Então a gente tem o poder administrativo. Vamos lá. Ele tem caráter inquisitivo, ou seja, ele é dotado de inquisitorialidade. A inquisitorialidade do inquérito decorre da sua natureza pré-processual. Nós já falamos dessa parte da Inquisição. Ou seja, no processo temos o autor, MP ou vítima, acusado e juiz. No inquérito não há acusação, logo não há nem autor nem acusado. No inquérito policial, por ser inquisitivo, não há direito ao contraditório pleno nem à ampla defesa. Então, por ele não ter contraditória nem ampla defesa, nós já vimos que ele é um processo inquisitivo. Perfeito? Então, a gente retoma a aula passada. Ele é o oficioso, ou seja, oficiosidade. É a possibilidade, poder, dever de instauração de ofício quando se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. Então, quando a gente fala de ação penal pública incondicionada, nós estamos falando de ocasiões onde o crime ele é público, ou seja, ele vai ter instauração, poderá ter uma instauração requisitada por ofício.
E o que acontece nesse caso? Nós temos o crime de ação penal privada, né? Nós temos a pública e a pública incondicionada. A pública incondicionada é que o Ministério Público ou a autoridade judiciária ela pode instaurar a investigação por meio de ofício. Perfeito? O inquérito policial ele é escrito e, por ele ser escrito, ele é totalmente dotado de formalidades. Ou seja, o que são formalidades essas? Todos os atos são produzidos no bojo do inquérito policial deverão ser escritos. Então, e reduzidos a termos aqueles que forem orais. Então, nós vemos que a pessoa, quando ela presta depoimento lá em sede policial, o depoimento dessa pessoa ele passa a ser transcrito. Então, você tem lá o escrivão com a função de escrever tudo que a pessoa fala. Então, eles têm uma forma deles escreverem tudo que é informado ali pela pessoa, seja o réu, seja a vítima, ou seja também a testemunha. Ele é indisponível, ou seja, ele é dotado de indisponibilidade. A autoridade policial não pode dispor do inquérito policial, ou seja, não pode mandar arquivá-lo. Ou seja, o presidente ali, a pessoa que está presidindo o inquérito policial, não pode mandar arquivar. Não é assim que funciona. Então ele também é dotado de dispensabilidade, ou seja, ele não é indispensável à propositura da ação penal, ou seja, melhor falando, a ação penal, a propositura da ação penal pode seguir sem o inquérito policial. Isso pode acontecer, mas o inquérito policial serve para trazer provas da materialidade, como já falamos lá em cima, e da autoria sobre o crime. Então ele pode ser dispensado da ação penal. Ele pode ser dispensado da ação penal, mas normalmente isso não acontece, tá, gente? Mas isso é uma característica do inquérito policial. Outra característica, existe discricionariedade na condução, ou seja, a autoridade policial pode conduzir a investigação da maneira que entender ser mais frutífera, sem necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido. Ou seja, a condução do processo ela é discricionária, ou seja, a pessoa que está à frente do processo ela pode dirigir o inquérito policial da melhor maneira possível. Existe essa possibilidade, tá? Então, vamos lá. Se um delegado ele conduz de uma maneira, outro delegado pode conduzir de uma forma um pouco diferente. Não existe um padrão pré-estabelecido, mas existem atos que devem ser seguidos, tá? Estou dizendo que pode ser de qualquer forma. Não, existe uma forma que ele tem que seguir, mas a forma com que o delegado pode conduzir, ele também pode ser diferente de um para outro. Então vamos lá. Sobre a instauração do inquérito policial, a gente tem algumas observações que devemos saber. Forma. Quando ela é instaurada de ofício, nós podemos, existe o cabimento da ação penal pública incondicionada. Ela pode ser de ofício também pela ação penal pública condicionada, ou seja, depende de representação ou requisição do Ministério do Ministro de Justiça, né? Do Ministério da Justiça. E a ação penal privada depende da manifestação da vítima. E aqui a gente tem a observação. A requisição do Ministério Público ou do juiz deve ser cumprida pela autoridade policial.
Então, o Ministério Público ou o juiz, ele pede, por via de ofício, a instauração de inquérito policial. Vamos lá. Por via de ofício, né? Requisição do Ministério Público ou do juiz. A ação penal pública incondicionada, tem o cabimento. Cabe também na ação penal pública condicionada. A requisição deve ser instruída com a representação, requisição do Ministério da Justiça, Ministro da Justiça, e a ação penal privada, ela deve ser instruída com a manifestação da vítima nesse sentido. Perfeito? E aqui a gente tem uma observação. O requerimento do ofendido não obriga a autoridade policial. Caso seja em deferimento do requerimento, cabe recurso ao chefe de polícia. Então aqui já é um pouquinho diferente, né? No caso aqui do requerimento do ofendido. E nós temos aqui o auto de prisão em flagrante, né? Que ela também cabe na pública incondicionada, na pública condicionada e na ação penal privada. Temos aqui uma observação que é bastante importante para a nossa matéria. A denúncia anônima, a delatio criminis inqualificada, denúncia anônima, o delegado, quando tomar ciência de fato definido como crime, através de denúncia anônima, não deverá instaurar o inquérito policial de imediato, mas determinar que seja verificada a procedência da denúncia e, caso realmente se tenha notícia do crime, instaurar o inquérito policial. Perfeito? Então, cabe também a denúncia anônima, só que ela não é garantia de que o inquérito será, de fato, instaurado. Vai depender da avaliação ali do delegado de polícia, ali do chefe de polícia. Perfeito? Então vamos lá. Sobre a tramitação do inquérito policial. Quanto às diligências. Então vamos lá. Logo após tomar conhecimento da prática de infração penal, a autoridade deve dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Então, isso é a primeira ação que deve ser tomada. Segunda ação, apreender, recolher os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Então, você vai ter ali a obtenção, a gente vai colher as provas e guardá-las lá na sala de provas. Então, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Perfeito. Ouvir o ofendido. Ouvir o indiciado. E aí, para a gente ouvir o indiciado, a gente chama também de interrogatório em site policial. Né? Proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e realizar as acariações. O que são as acariações? É de fato confrontar os argumentos utilizados pelo ofendido, pelo indiciado, pelas testemunhas, tentar começar a ter indícios do fato, né? Tentar entender a circunstância. Né? Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. E aí, o exame de corpo de delito é indispensável nos crimes que deixam vestígios. A gente já falou um pouco sobre essa questão de vestígios, né, dos crimes com resultado naturalístico. Né? Então, quando a gente fala de uma agressão ali, essa agressão ela vai deixar algum vestígio, né, de que um crime ali foi cometido, né? Os casos naturalísticos. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível,
e fazer juntar os autos à sua folha de antecedentes. Então, é importante juntar aí o que a gente chama de FAQ, né? Folha de antecedentes criminais. Então, a gente tem aí o costume de chamar de FAQ. Existe também, é necessário também averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, a sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimos antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Então nós sabemos que alguns crimes eles são motivados por um estado de ânimo. Então aí a gente pode colher algumas informações importantes para a gente poder qualificar o crime da melhor maneira possível. Vou dar um exemplo para vocês, claro. Infanticídio é o crime que a mulher comete em estado puerperal. Esse estado puerperal ele só pode ser alegado, né? Então esse estado puerperal só acontece após a mulher dar o parto, né? Após a mulher dar à luz. Então a gente tem aqui um estado de ânimo que também deve ser identificado para que possamos classificar o crime da melhor maneira possível, da maneira correta, da melhor maneira possível e correta também. Né? Colher informações sobre a existência de filhos, suas respectivas idades e se possuir alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então aí existe também um cuidado aí que esse cuidado ele vem aqui do ECA, né? O ECA ele tem essa função aí de tentar cuidar dos menores de idade, aí, das crianças e adolescentes aí, que porventura sejam sustentadas aí pela pessoa presa aí, pelo indiciado. Né? E a possibilidade de se proceder à reprodução simulada dos fatos. Existe também a possibilidade de reconstituição, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Perfeito? Então, vamos seguindo. O procedimento de identificação criminal só é admitido para aquele que não for civilmente identificado. Né? O que acontece às vezes? Mesmo civilmente identificado, poderá ser submetido à identificação criminal nos seguintes casos. Então, o que a gente vai olhar aqui? Se o documento apresentado tiver rasuras ou indícios de falsificação, nós vamos passar ali pelo processo datiloscópico. Né? O documento não puder comprovar cabalmente a identidade da pessoa. Né? A pessoa portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes. Então, ela vai passar pelo processo de identificação. A identificação criminal forem indispensáveis às investigações policiais, ou seja, é necessário o despacho do juiz determinando isso. Né? Constar nos registros policiais que a pessoa já se apresentou com outros nomes, e aí que a gente tem uma pessoa aí que tem o costume do crime aí de de falsidade, né? Falsidade de idoneidade aí. O estado de conservação, a data de expedição do documento ou o local de sua expedição impossibilitar a perfeita identificação da pessoa. Né? É permitida a colheita de material biológico para a determinação do perfil genético, exclusivamente quando isso for indispensável às investigações. Depende de autorização judicial também. Deve ser armazenado em bandos de dados sigilosos. Né? Então, é permitida a colheita de material biológico. Ó,
Requerimento de diligências pelo ofendido e pelo indiciado. Ambos podem requerer a realização de diligências, mas ficará a critério da autoridade policial deferi-las ou não. Então, eu posso ter as duas figuras aí requisitando a realização de diligências, né? É interesse do indiciado provar que ele não cometeu um crime e é interesse do ofendido elucidar o crime aí. Então, os dois têm interesses na realização aí das diligências, né? Ambos podem requerer. Forma de tramitação do inquérito policial. Vamos lá. É sigiloso. A autoridade policial deve assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Prevalece o entendimento de que o inquérito policial é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de mero procedimento investigatório. Então, ele tem essa característica de tramitação sigilosa. Até também existe um conceito aí no que tange o sigilo para que não seja atrapalhada as investigações, né? Que não tenha uma contaminação aí das investigações. Sobre o acesso do advogado aos autos do inquérito policial. O advogado do indiciado deve ter franqueado acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas desse acesso não se aplicam as diligências em curso, são só para as exigências já documentadas. Perfeito? Então, se existe uma interceptação telefônica, por exemplo, ainda em curso, a súmula vinculante número 14 já vem aqui e fala que não se aplica, né? Então, o advogado ele não vai ter acesso a esses dados no momento do curso ainda não. Entendeu? Então, é bastante interessante essa questão aqui da interceptação telefônica em curso, né? Vamos lá. A Lei 13.24 de 2016 alterou o Estatuto da OAB para estender tal previsão a qualquer procedimento investigatório criminal, inclusive aqueles instaurados internamente no âmbito do Ministério Público. Então, o que essa lei aqui está dizendo? O advogado ele vai ter o seu privilégio, ele vai ter vai ter a garantia de ter acesso às investigações criminais também no âmbito daquelas instauradas internamente no Ministério Público. Então, se o Ministério Público, por algum motivo, está investigando aquele processo, investigando aquele cliente, o advogado ele vai ter acesso também a essa investigação, né? Desde que já realizada a investigação, desde que já documentada. Né? Sobre o interrogatório em sede policial. Existe a necessidade de presença do advogado? A posição clássica da doutrina da jurisprudência diz que não. Né? O advogado ele não precisa estar presente. Mas aí a gente tem algumas legislações aqui. A alteração legislativa 13.245 de 2016 passou a exigir a presença do advogado no interrogatório policial. E aí ainda não houve posição do Supremo Tribunal Federal ou do STJ para confirmar
ou desconfirmar o que diz a lei. Então vamos lá. Então, alguns vão entender que o advogado agora é indispensável durante o inquérito policial, e outra corrente vai entender que a lei não criou essa obrigatoriedade. O que a lei criou foi, na verdade, um dever para o advogado que tenha sido devidamente constituído pelo indiciário, dever de assisti-lo sob pena de nulidade. Caso o indiciado deseje não constituir advogado, não haveria a obrigatoriedade. Então, a gente está falando aqui de um dever de assisti-lo sob pena de nulidade, né? Do inquérito policial. Então, a gente está falando aqui. Eu tenho advogado, eu constituí um advogado, então vamos passar a ter uma espécie de obrigatoriedade do advogado ali dele acompanhar o inquérito policial, se ele já estiver constituído naquele momento daquele procedimento, sob pena de nulidade do mesmo. Perfeito? E sobre a conclusão do inquérito policial. Então, a conclusão do inquérito policial, a gente vai falar muito sobre os prazos. Os prazos, eles são muito, mas muito importantes para a gente entender as nulidades processuais. Então, vamos lá. Temos a regra geral. O que a regra geral ela vai dizer? O indiciado preso, os atos processuais, eles têm um prazo, né? Eles têm um prazo de eles têm um prazo de 10 dias, né? Pro indiciado preso. E para o indiciado solto, os prazos processuais ele tem um período aí de 30 dias, né? Os prazos do inquérito. Então, o que eu estou falando aqui? A investigação para uma pessoa que se encontra presa, ela tem que ser finalizada em 10 dias. E a investigação de uma pessoa que esteja solta em 30 dias. Para os crimes federais, nós temos os mesmos prazos da regra geral, e na lei de drogas a gente tem um prazo um pouco mais dilatado. Então, para o indiciado preso tem um prazo de 30 dias e o indiciado solto um prazo de 90 dias. Na lei de drogas a gente tem uma observação: ambos podem ser duplicados. Então, a gente pode ter esse prazo aí duplicado. E em crimes contra a economia popular, tanto o preso quanto o solto tem um prazo aí de 10 dias. Em se tratando de indiciado solto, o prazo é processual. Em se tratando de indiciado preso, o prazo é material. O que nós estamos falando aqui? Conta-se o dia do começo, né? Conta-se o dia do começo da sua prisão, né? No caso de indiciado preso, o prazo se inicia na data de prisão. Em se tratando de indiciado solto, o prazo se inicia com a portaria de instauração, né? E aí a gente tem um caso aqui que é bacana da gente poder dissertar. Em caso de indiciado solto, o STJ entende-se tratar-se de prazo impróprio. O que seria esse prazo impróprio? O descumprimento do prazo não geraria repercussão prática, né, na ação processual. Agora, em se tratando de indiciado preso, o descumprimento aqui do prazo, ele pode encerrar em nulidade. Ele pode culminar também no relaxamento da prisão, enfim.
o Ministério Público em si, ele tem muita atenção em relação a esses prazos aqui. Existe um cuidado muito grande para que esses prazos sejam obedecidos, principalmente quando a gente fala de preso. Então, por experiência própria, sempre que quando nós íamos montar alguma peça, alguma denúncia, sempre separávamos os indiciados, a pilha de preso da pilha de solto. A pilha de preso sempre era feito primeiro, né? Todas as ações processuais eram realizadas primeiro na pilha de processos dos presos, né? Só para vocês terem uma ideia dessa importância na questão do prazo e do indivíduo estar solto ou estar preso. Então, o destinatário do inquérito policial prevalece que o primeiro destinatário aqui, o imediato, é o titular da ação penal. Então a gente tem um primeiro juiz aí, o juiz da ação penal, e depois o destinário imediato, que vai ser o juiz que vai de fato declarar aqui a sentença. Vai ser que o segundo juiz, né, aquele que vai de fato decidir. Então a gente tem um juiz aí da ação penal e um juiz sentencial, vamos assim dizer. Arquivamento do inquérito policial. Em regra, o Ministério Público pode requerer o arquivamento, mas quem determina é o juiz. Se o juiz discordar, remete ao chefe do Ministério Público, em regra, o Procurador-Geral de Justiça. O chefe do MP decide se concorda com o membro do Ministério Público ou com o juiz. Se concordar com o membro do Ministério Público, o juiz deve arquivar. Se concordar com o juiz, ele próprio ajuiza a ação penal ou designa outro membro para ajuizá-la. Então a gente tem uma regrinha aqui simplificada sobre o arquivamento do processo. Então, na ação penal privada, os autos do inquérito policial são remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido, né, ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente caso assim requeira mediante translado. Então aqui a gente tem a ação penal privada, porque na ação penal privada é necessário que a vítima, que o ofendido, solicite a instauração de processo penal. Arquivamento implícito. Então a gente fala aqui de uma espécie de arquivamento implícito. A gente tem uma criação doutrinária aqui em duas hipóteses. Quando o membro do Ministério Público Então, existe aqui, quando o membro do Ministério Público deixa de requerer o arquivamento em relação a alguns fatos investigados, silenciando contra outros. Né? Então, esses outros fatos, eles acabam sendo arquivados implicitamente, porque houve um pedido de arquivamento dos fatos investigados, só que ele silenciou sobre alguns outros fatos. Então ele não pediu arquivamento na sua totalidade, mas ele pediu um arquivamento. Então acaba que silenciando contra os outros vai ser um tipo de arquivamento implícito, né? Então, a gente tem que entender o que a gente está requerendo, né? E quando requerer o arquivamento em relação a alguns investigados, silenciando contra outros, né? Pode haver uma espécie de arquivamento implícito, né? Contanto, o Supremo Tribunal Federal e o STJ não aceitam a tese de arquivamento implícito. Então, vai haver aí uma solicitação para que o membro que deixou de falar sobre contra alguma
algum fato para que ele complete o requerimento de arquivamento. Ou seja, vai haver aqui, em função dessa não aceitação do STJ e do STF, que o Ministério Público ele se pronuncie referente a esses fatos aqui também. Então, aqui seria como se fosse a figura do embargo de declaração, quando falta aqui os embargos de declaração é como se fosse uma figura do direito onde alguma pessoa, dentro do processo, ela pode silenciar, não ser clara, ela pode silenciar quanto a alguns fatos, não ser claro o suficiente quanto a alguns fatos, ou responder a uma coisa que também não tem muito a ver com o que foi pedido. Então aqui pode haver aqui um embargo de declaração aqui. Quanto ao arquivamento indireto. Arquivamento indireto acontece quando um membro do Ministério Público deixa de oferecer a denúncia por entender que o juízo que está atuando durante a fase investigatória é incompetente para processar e julgar a ação penal. Então isso aqui, esse arquivamento indireto ele não é unânime. Né? Trancamento do inquérito policial. Quando o inquérito policial ele é trancado, então consiste na cessação da atividade investigatória por decisão judicial, quando existe abuso na instauração do inquérito policial ou na condução das investigações, geralmente quando não há elementos mínimos de prova. Então aqui quando existe algum flagrante aqui de abuso na instauração do inquérito ou em sua condução, pode haver aí um trancamento do inquérito policial. E aqui uma pergunta bastante importante. A decisão de arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada? Em regra, não, podendo ser reaberta a investigação se de outras provas novas, a autoridade policial tiver notícia. E aí a gente tem algumas exceções. As exceções dessa regra aqui, ó. Então, quando existe o arquivamento por atipicidade do fato, ele vai fazer coisa julgada assim. É isso que essas situações aqui elas estão dizendo. Que é a tipicidade do fato, né? Aquelas excludentezinhas lá. Arquivamento em razão do reconhecimento de manifesta causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, aceito pela doutrina de jurisprudência majoritárias. Então a gente pode ter um arquivamento aqui quando tem uma exclusão de ilicitude ou de culpa. Né? E arquivamento por extinção da punibilidade. A gente tem a extinção da punibilidade com a causa mortis aí, né? Que é um exemplo. Por exemplo, se o reconhecimento da extinção da punibilidade se deu pela morte do agente, mediante a apresentação de certidão de óbito falso, o agente não estava morto, é possível reabrir as investigações. Então aqui ele está falando o quê? Certidão de óbito falsa, o agente não estava morto, então é possível reabrir as investigações nesse caso. Mas, sendo a certidão de óbito verdadeira e de fato o agente veio a óbito, então a gente pode ter aí instaurado o arquivamento por extinção da punibilidade. Então, a gente tem aqui em atenção, a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos de inquérito. Então, não existe arquivamento, arquivamento do inquérito pedido pelo delegado, não, gente. Isso aqui é importante. Lembrem-se sempre dessa observação aqui. E sobre o poder de investigação do Ministério Público.
Entendimento pacífico no sentido de que pode sim o Ministério Público investigar mediante procedimentos próprios, mas não pode presidir nem instaurar inquérito policial. Então ele pode investigar sobre seus meios próprios, mas ele não preside, ou seja, ele não conduz inquérito policial. Perfeito? Ele pode solicitar diligências, ele pode investigar, ele pode trazer provas aos autos, contudo, ele não preside, ele não conduz o inquérito policial. Perfeito? Galera, esse material aqui de inquérito policial ele tá bem simples, bem resumido, que é para vocês não ter problema com complexidade. Então, tudo que vocês precisam saber de inquérito policial está aqui. Todas as suas características, todos os pontos de atenção que vocês têm que ter e todas as observações. O processo penal em si, nessa parte de inquérito policial, ele é um tanto quanto confuso. Então, eu não recomendo vocês a leitura pura do processo penal nesse caso. Eu recomendo vocês que consigam, que vocês sim, parem para ler o processo penal puro, para poder entender, mas que sempre que tem alguma dúvida, vocês voltem aqui no material, porque ele está bem mastigado para vocês, ele está bem conciso, o processo penal em si, quando ele fala dessa questão de investigação, ele está um pouco esparso, então a gente precisa juntar alguns passos para a gente poder entender o processo penal em si. Nessa perspectiva aqui do inquérito policial. Espero aí ter conseguido ajudar vocês aí um pouco mais nessa matéria. E nosso próximo tópico aqui, após eu construir o material, vai ser o de ação penal de suas espécies.